Eu estou vendo aqui, inclusive, que nós já estamos ao vivo pelo Facebook, viu? Hoje nós vamos fazer ficar melhor, viu? Olha, já estamos pelo Facebook também. Bom, nesse caso, faz só um enquadramento melhor, Ronaldo, Isso. Perfeito, do teu vídeo. E, por favor, inicie a gravação. Providencia alguma coisa, saiu do script aí. Voltou. Caiu aqui. Enquadra melhor, isso. E, por favor, inicia a gravação. Gravando. E pode fechar os vídeos, exceto dos panelistas, por favor. Ok, o Ronaldo vai fechar os vídeos de todos os queridos que vão entrando e microfones. Ainda falta vídeos a serem fechados, Ronaldo, por favor. Ok. Se você me colocar de co-host, eu consigo te ajudar aqui. Bem-vindo, pessoal da Sempre Educação Disruptiva. Bem-vindo, Nelly, bem-vindo a todos que estão aqui. Os amigos do Jaime, pelo visto, já entrando. Os convidados, né? Dos nossos queridos painelistas maravilhosos. Desirê, não estou vendo a Desirê aqui. Eu acho que você fechou da Desirê aí, não? Não. Mas vamos Fechou lá. Sim. Fechei, desculpa. Eu sumi. Se não abrir, ela não volta. Pronto, já volto. Pode fechar da Adriana, por gentileza. Agradecendo, então, a Sempre. E a Adriana, nós vamos fechar os vídeos de vocês. Ok? Aí. Pronto. Feche também. Isso. Ok, então, go ahead, my friend. É contigo aí, Ronaldo. Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite, amigos do Mogalma. Sejam todos bem-vindos ao nosso movimento global de autoconhecimento e de mútua ajuda. Com muita satisfação, com muita alegria que a gente recebe hoje 3 grandes painelistas aqui para conversar com a gente, para discutir um assunto muito interessante, vivendo o estado de flow. E para conversar com a gente vai ter 3 nomes aqui bem importantes. O Ricardo Mastales, que é iniciador do Mogalma, ele é criador do método dos 7 As, autor do livro 7 As, a jornada para a autorrealização, empreendedor no segmento de tecnologia da informação, CEO da empresa Run2Biz, é isso? Depois você confirma para mim, Ricardo, se eu falei certo em inglês aí ou se é em português mesmo. Se for em português é Run2Biz, se for em inglês é Run2Biz. A Desirê Oliveira, que é graduada em informática, cursou matemática, psicologia transpessoal e educação perinatal, ministra cursos de desenvolvimento holístico no Brasil e na Europa, é co-criadora da técnica Ouro Verde, que é alinhamento energético pessoal e empresarial. Ela tem formação em coaching sistêmico, constelações organizacionais, geometria sagrada, Touch for Health, Enneagrama e Astrologia Unicista. Olha aí que currículo sensacional para conversar com a gente. E o Jaime Araújo, que é fundador e coordenador dos cursos e mentoria Crie o seu produto online ou físico em 30 dias. Co-diretor do Founder Institute Brasília, que é a maior pré-aceleradora de startups do mundo, presente em 200 cidades e 60 países. Ele também é co-realizador do primeiro desafio Hackathon do empreendedorismo da NASA em Brasília. Então, 3 pessoas com currículos diversos, com experiências sensacionais aí para falar para a gente sobre o vivendo o estado de flow, sobre os downloads do universo e as atitudes na vida. Então, é um momento para a gente aprender, para a gente refletir. Isso que é o Mogalma, né? Mogalma é um movimento global de autoconhecimento e de mútua ajuda, cujo objetivo, cuja proposta é trazer reflexão. Então, a gente traz aqui diversos temas sobre diversas áreas de conhecimento, físico, metafísico, espiritual,
e não temos nenhuma ligação, nenhum vínculo com nenhuma religião, com nenhuma filosofia específica, ou com alguma ideologia. É um movimento totalmente livre, totalmente aberto, onde a proposta é exatamente essa: trazer reflexão sobre os mais diversos assuntos, onde essas reflexões possam nos fazer buscar o autoconhecimento e, com esse autoconhecimento, promover também a mútua ajuda. Então, a gente está agora também iniciando a divulgação de um grande evento que o Mogalma tem a honra de promover, que é a Jornada da Consciência, que é ministrada pelo um iniciador também do Mogalma, o Luiz Felipe Ormonde, e que vocês podem ter mais informações na página do Mogalma, www.mogalma.com/jornada, se eu não me engano é isso. Depois o Gilberto, que é o moderador desse painel hoje, vai dar mais detalhes, apresentar o Gilberto, que vai entrar daqui a pouco, o moderador Gilberto Lima Júnior. O currículo dele é muito grande, as experiências que ele tem são muito grandes e ele não me passou. Tá aqui. Iniciador do Mogalma, palestrante, autor da obra O Empreendedor e a Espiritualidade. Ele é presidente do Instituto Iluminante de Inovação Tecnológica e Impacto Social. Ele tem mais um monte de coisa, só que ele pôs aqui só essas coisinhas resumidas aqui, dada o grande coração humilde que o Gilberto tem aí. E ele vai conduzir, então, esse debate de hoje. Bom, algumas regrinhas para a gente seguir, né? Então, eu vou estar como host aqui do nosso painel. Então, as pessoas que forem entrando, peço desculpa, mas eu vou ter que tirar o vídeo e o áudio, tá? Eventualmente, se alguém tiver com o áudio ligado, eu não tirei, por favor, fiquem atentos aí também para não colocar o áudio durante o painel. Então, a gente vai ter somente os convidados com áudio e vídeo aberto, a não ser quando a gente pedir. Lá no final, a gente vai ter uma foto lembrança, e aí a gente vai pedir para todo mundo abrir o vídeo e o áudio, né? Então, fiquem até o final para vocês registrarem com a gente esse momento. As perguntas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando no chat aí durante o decorrer do painel. E no final também a gente vai ter um tempinho, vai abrir um tempinho aí para que alguém que queira fazer a pergunta de forma para a gente ouvir, né? Abrir aí o áudio para fazer a pergunta de forma oral, tá? Então é isso. Aproveitem bastante essa noite de hoje, porque tenho certeza que muito conhecimento, muita experiência, muito aprendizado vai sair de hoje, com esses grandes iluminados painelistas que a gente tem aí. Ricardo Mastarles, Desiré Oliveira e Jaime Araújo. Então, passo a bola agora para o nosso grande líder do Mogalma, Gilberto Lima Júnior. Imagina, gratidão, gratidão, muito obrigado, querido Ronaldo Rodrigues, grande mestre, muito obrigado. Está saindo um livro maravilhoso aí, hein? Vivendo Fora da Caixa. Ele que teve mais de 20 anos de executivo da Caixa Econômica Federal, né? E que também aprendeu a viver para muito além, né, dos parâmetros, né, das limitações da mente. Ele, então, está vindo aí com a obra linda. O e-book está pronto e eu já estou fazendo propaganda. É literalmente vivendo fora da caixa, né, Ronaldo? Muito obrigado, viu? Gratidão aí pelo teu carinho, por tuas palavras. Que noite maravilhosa! Bem-vindo a todos que estão aqui. É uma honra, uma responsabilidade imensa poder moderar pessoas tão iluminadas, tão maravilhosas, tão brilhantes, que eu admiro. E quem acabo de conhecer já com muita admiração também, né, que é o caso aqui da Desirê, sem maiores delongas, dando boas-vindas, como já fez também Ronaldo, a todos do Brasil, de Portugal, de outras partes. Depois escrevam aí no chat quais são as cidades de onde vocês estão acessando. Eu quero entrar diretamente nessa temática fantástica sobre flow, né? E quero realmente já passar a bola de pronto para ouvir um pouquinho de cada qual, mas assim, eu vou pedir para que a Desirê inaugure aqui por ordem de elegância, né? Por ordem, né, de simpatia, né? A Desirê possa nos dizer, Desirê, o que é o estado de flow?
o que é essa questão que envolve os downloads da vida? O que tema é esse que o Mogalma trouxe na sua concepção? E depois fique à vontade para passar a bola para um dos outros dois panelistas que a intuição te mandar aí, tá bom? E eu vou aqui acompanhando e orientando junto com o flow do universo essa moderação maravilhosa. Queria te ouvir primeiro. Bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. É uma honra. E poder falar um pouquinho do que eu vivo na prática. Não conheço nada dos livros em relação ao flow, mas eu conheço muito na prática como acessar, como estar nesse estado, né? Que que é justamente, né? Meu dia a dia, nos meus atendimentos, e eu sempre procuro fazer aquilo que realmente faz sentido para mim. Para mim, estar na presença é viver esse estado flow. Estar nessa presença em paz é viver o estado flow. Fazer aquilo que se gosta, independente se o que se faz é sozinho, se é acompanhado, se é numa multidão, se é num movimento de estresse, se é num movimento de alegria, não importa. Para mim, esse estado flow é você estar na sua presença e poder, ainda estando numa dificuldade, num momento muito difícil mesmo, de estresse na sua vida, você poder interagir com o teu externo de uma forma mais tranquila, de uma forma a passar algo de bom. Mesmo que seja, nossa, estou com muita raiva, mas eu estou aqui na minha plenitude, transformando essa situação num movimento de ação, olhando para onde que eu quero ir, olhando como eu faço para sair desse movimento que me leva emocionalmente, sabendo que eu não sou a minha emoção, eu sou muito mais do que a minha emoção. Então, eu estou no meu movimento inteiro, integrado, podendo agir ao invés de reagir nesse movimento que vai levando a gente, né? Eu me lembrei de uma vez eu assisti um guarda de trânsito numa cidade dessa, não sei se foi em Nova York, uma cidade bem agitada, e ele ali no estado de flow pleno, porque ele estava fazendo o trabalho dele, um guarda de trânsito, ali no meio daquela confusão, ele estava ali naquele movimento, a gente via que ele estava no estado de flow. Então, o que é o estado de flow? Você não precisa estar numa paz, onde nada, só a natureza, você não precisa disso. Você pode buscar isso dentro de você. E como que você consegue estar nesse estado? Depende, é de cada um. Tem gente que gosta de meditar ativamente, tem gente que gosta de meditar mais tranquilamente, e tem gente que não gosta de meditar, tudo bem, se isso estiver bem para cada um, né? Então, é esse movimento. E eu vou passar para o Ricardo para ele dar uma continuidade, tá bom? O que você acha disso, Ricardo? Legal, obrigado. Primeiro, é um privilégio estar com essa turma linda, com essa densidade de conteúdo, e mais do que isso, com a vivência e a experiência de cada um. Desirê, que é minha mestre de Ouro Verde, com quem eu aprendi a técnica, e ela é a desenvolvedora. O Jaime, que nos apoia muito num trabalho muito profundo na área de marketing digital, e o Gilberto, que é um amigo de longa data, que lidera aí nós, iniciadores do Mogalma. E falando um pouco de estado de flow, eu me lembro muito do Mihaly, né, que é um russo, que ele traz um estudo que normalmente eu apresento, inclusive, um gráfico que ele nos demonstra que o estado de flow, para ele, nessa pesquisa que ele faz, é exatamente o encontro entre habilidade, a competência, o que você tem desenvolvido e o desafio. Então, quando você tem um alto desafio e uma alta habilidade, nesse encontro você está em flow. Isso é muito importante a gente observar,
E eu gosto de trazer essa informação dessa pesquisa, por quê? Porque se você tem uma habilidade baixa e o seu desafio é muito alto, por essa pesquisa, muito provavelmente você vai estar em ansiedade, né? Porque você não vai ter um grande desafio, não vai ter aquela competência, aquela habilidade, aquele conhecimento para trabalhar. Existe também a situação onde você tem uma grande competência, mas você tem um baixo desafio. Normalmente, essas pessoas estão na apatia. Então, eu costumo provocar muitas pessoas para perceber, se perceber, olhar para si, falar assim, você está numa ansiedade? Você está numa apatia? Ou você está num relaxamento, num marasmo, que caracteriza também baixos desafios e habilidades altas? Ou você está numa preocupação? Aonde que você se encontra nesse estado emocional? Né? Porque é muito importante isso que a Desirê nos traz, a gente não é nosso estado emocional, mas é importante que a gente olhe para esse estado emocional para que a gente possa, a partir disso, criar informações sobre si mesmo para buscar esse estado de flow. E como ele dá essa pesquisa, o Mihaly, eu sempre busco, sabendo dessa pesquisa, olhar, peraí, como é que eu estou me sentindo agora? Né? Eu estou ansioso. Tá, se eu estou ansioso, a possibilidade do desafio ser muito elevado para aquele momento presente de conhecimento, de habilidade, pode ser um fato. E aí eu começo a olhar para isso e começo a verificar se é o caso de diminuir esse desafio em vários estágios e buscando maior competência, conhecimento, habilidade para estar enfrentando cada estágio desse desafio. Porque aí eu consigo estar em flow, onde tem o equilíbrio, essa pesquisa traz isso, entre desafio e esse conhecimento. E nesse ponto, me recorda, e é uma pessoa que me inspira muito, o Jaime. O Jaime, que foi um grande executivo, liderou várias empresas, e de um tempo para cá, eu acompanho muito o Jaime nas redes sociais, o cara que acorda 5 da manhã e dorme 8 horas, 9 horas da noite, né? E eu percebo que ele, como a Desirê também, vive um estado de flow constante. Né? E aí eu queria ouvir um pouco do Jaime, como é que é isso na prática dele, o que ele pode trazer para a gente a respeito disso. Legal. Vai lá, Jaimão. Salve, salve, salve a todos. Obrigado, Gilberto, pelo convite maravilhoso de estar aqui, toda a equipe do Mogalma. É uma honra também estar do lado aqui do Ricardo e da Desirê, que eu conheci também há pouco tempo. Obrigado à participação de todos aqui no Zoom, quem está nos vendo aí no Facebook, em Portugal e em todas as outras cidades. Eu vivi um desafio muito grande, profissionalmente falando, depois de 20 e poucos anos no mercado, como executivo da área de tecnologia, eu fiquei me questionando o tempo inteiro o que eu tinha vindo fazer no planeta Terra, nesses 100, 120, 150 anos, dependendo da biotecnologia, né? E para mim veio uma resposta quando eu comecei a ficar mais em silêncio comigo mesmo, quando eu fui para as caminhadas. Eu acho que cada um de nós tem uma ferramenta, né? Tem um jeito onde a gente fica mais introspectivo. E em algumas jornadas de silêncio, eu fui fazer uma caminhada, aquela caminhada em Santiago de Compostela, 20 dias, e aí 20 dias em silêncio com você não tem jeito, né? Ou você vai brigar com você mesmo, ou algumas coisas vão vir à tona. E o que veio à tona para mim é que eu tinha uma missão que era compartilhar o conhecimento de empreendedorismo que eu acumulei durante todos esses anos no Brasil e nos Estados Unidos com várias pessoas. O dia que isso passou a fazer sentido para mim, eu comecei a dizer uma coisa que para mim virou sagrada. Foi dizer não. Eu não sabia dizer não. Eu dizia sim para tudo. Então, para mim, eu comecei a atingir o meu estado de flow. O início, o trampolim para o meu estado de flow foi aprender a dizer não. Porque eu disse não para os grupos, eu participava de 500 grupos, eu tinha que dar satisfação para todo mundo. Eu tinha que dar satisfação para a família, para isso, para aquilo, para isso, para aquilo, para aquilo. E eu vi que eu não estava vivendo a minha vida, a minha verdade. Então, essa experiência ela foi uma coisa divina para mim. E nesses últimos 4 anos foi quando eu criei uma ruptura muito forte. E essa ruptura muito forte foi, quer saber?
eu vou me isolar, eu vou ficar aqui comigo mesmo para responder as perguntas que eu ainda não tenho resposta. Então, isso que o Ricardo está dizendo, que eu acho que tem muito fundamento, que é o tamanho do seu desafio e a sua capacidade, eu sempre faço o possível, eu também erro bastante, e estudo, e vou lá, e tento, e faço. Eu fico atrás de desafios o tempo inteiro, e eu normalmente estou envolvido com bastante desafio, mas eu sempre falo para todo mundo dizendo, você pode mais, você pode mais do que você está achando que pode. Na sua história de vida, quando você faz essa retrospectiva, eu vou falar isso só para finalizar, e eu queria passar para a Desirê de volta, na sua história de vida tem 3 coisas que são sagradas. Primeiro, são os conhecimentos que você acumulou ao longo da sua vida. O segundo é a sua rede de relacionamento. Você tem uma rede de relacionamento que é o seu grande patrimônio. E o terceiro são as suas realizações, são os divisores de água da sua vida. Quando você pensa nos momentos de flow, nos momentos de altíssima performance, onde você estava com atenção plena, com energia máxima, foi quando você estava fazendo uma coisa que você não percebia que o tempo passava. Você não lembrava de comer, não lembrava de nada. Isso, para mim, é o estado de flow. É o que eu procuro viver, é o que eu procuro compartilhar, e eu durmo às 8h30. Mas eu acordo muito cedo. Então, eu queria passar para a Desirê dizendo, Desirê, essa é a minha avaliação do que é o estado de flow, viver com plena energia, com plena atenção naquilo que faz sentido para você. Hoje é dia 11, né? Nós temos 22 semanas para acabar o ano. O que é uma única coisa que você pode fazer por semana que faça muito sentido para você? Então, eu queria passar para a Desirê agora, para a Desirê responder isso aí, Desirê. Maravilha. Seu microfone, Desirê. Para responder isso numa única coisa não dá. Então eu vou responder da seguinte forma. Eu acho que quanto mais nesse período, né, eu conseguir viver fazendo aquilo que me faz bem, fazendo aquilo que eu gosto, podendo fazer o meu trabalho, que é tão interessante essa visão do tempo, né? A maioria das pessoas, e eu também já vivi isso, de caramba, eu nem senti o tempo passar. 3 horas se passaram e eu estou aqui escrevendo sobre algo, fazendo algo que eu realmente gosto, estou atendendo, estou conversando com amigos, né? É interessante que na técnica que eu faço é o contrário, mas também entra nesse estado de flow. Eu visito, a sensação que eu tenho é que eu passei 5 horas no mínimo ali, e eu só passei 1h30. Entendeu? É o contrário disso. Mas também entendo que seja esse estado de flow. Também entendo que esteja dentro desse conceito. Porque no que eu faço, eu me coloco receptiva à pessoa. Eu sou uma com aquela pessoa, com aquela empresa, com aquela escola, com o que vibra, né? Bastou vibrar para ser um cliente, né? Então, eu sou uma com aquele cliente e tudo isso começa a fazer sentido, e como eu tenho essa parte da lógica, né, muito presente em mim, eu entendo a lógica que aquela pessoa, aquela empresa e o que vier funcionam. Então, essa lógica, para mim, ela cabe numa 1h30, em 2 horas, mas a sensação interna é de que isso é uma eternidade ali, né? Então, eu percebo nesse movimento que o que me faz, né, o que eu poderia fazer nesse tempo todo, né, na prática. Eu poderia continuar, né, se tudo permitir, continuar tomando meu cafezinho, sabe, olhando o mar, sabe, fazendo coisas assim interessantes, auxiliando, dando uma clareza, né, a partir dessa minha observação, levando uma clareza para as pessoas, levando uma capacidade de, sendo
uma com o outro, fazer com que essa pessoa consiga entrar no estado de flow dela, né? Reconhecendo o que nela pode fazer a diferença na vida dela, sendo esse caminho do meio para ela, independente do que seja. Se para mim é um desafio, aquilo que ela considera uma paz interna, é essa paz interna que faz sentido e que vai startar nela esse estado de flow. Eu considero isso, eu vivo isso desde muito pequena, de sentir as pessoas, sentir e começar a perceber que aquilo que se sente é diferente daquilo que se fala, né? Por isso que eu busquei a matemática, por isso que eu busquei algo mais lógico, para entender, porque eu não entendia o que acontecia, né? Que eu sentia uma coisa e percebia outra pela fala, E esse movimento é o que hoje me alimenta, né? E faz com que eu também transmita para as pessoas uma verdade, uma autenticidade. E eu passo a bola para você, Ricardo, para você falar um pouquinho sobre o que é o estado de flow com a autenticidade. Vai lá, O Ricardo. que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver? Eu vou fazer uma provocaçãozinha, então, Ricardo, se me permite aqui, né? Esse termo não é o mais adequado, né? Eu vou estimulá-los. Eu vou soltar, e aí pode ser nessa ordem, começando pelo Ricardo mesmo, tá? Eu vou soltar alguns termos aqui, ó, alguns sentimentos, algumas visões, algumas ideias. Vamos lá, bem solto assim. Fiquem à vontade para trazer para a conversa, quando a gente fala de downloads e atitudes, né? Quando fala de flow, os seguintes termos: sintonia, sincronicidade, meta, propósito, percepção, sensibilidade, unidade, ok? Solto assim, uma nuvem que eu criei aqui para vocês acessarem dentro das suas falas. Vamos lá. Maravilha. Olha só, eu queria trazer alguns pontos, até porque eu conheço bem o Jaime, bem a Desirê, são pessoas que a gente convive. E eu fiz até uma live com a Desirê um dia desse, que foi uma live falando da paz de A a Z, né? Então, P de paz, de A a Z, formando a palavra paz. Isso foi muito interessante, porque isso surgiu de uma conversa que a Desirê me relatava, num dos atendimentos que ela fez, veio esse download para ela. E quando veio esse download para ela, ela falou assim: Ricardo, a paz é a presença de A a Z, né? Aí eu falei: presença de A a Z. Pessoal, presença de A a Z, que o início gera o nome paz, sem sombra de dúvidas, está em flow. É porque você está ali presente, né? O Mihaly, inclusive, coloca muito que o estado de flow é quando você tem foco, quando você está na alegria, quando você está naquele êxtase, que aquilo poderia viver ali uma eternidade que você estaria bem, né? Na experiência, por exemplo, que eu tenho com o Jaime, que a gente faz alguns trabalhos juntos e tal, o Jaime é uma pessoa de muita alegria e para mim, é um ingrediente importante para que eu entre em flow, né? O Gilberto é uma pessoa também muito alegre. Eu lembro quando a gente fez uma viagem para a Argentina e naquela ocasião eu falei assim: cara, o pré-requisito é que eu quero ir com casais que sejam alegres. Aí eu convidei o Gilberto, porque são pessoas que eu entro na convivência. Porque, da mesma forma que o Jaime, apesar de eu e Jaime estar num trabalho, às vezes exaustivo, 4 horas diárias, mas o Jaime ri, descontrai, brinca, porque é o estado natural dele. O estado natural dele é esse e me faz entrar em flow. Então, um ponto importante que eu queria trazer nesse ponto, tanto dessa presença de A a Z, quanto esse ingrediente de alegria, eu acho que o estado de flow, para que você atinja o seu, e cada um tem um ponto e um momento, requer autoconhecimento. Você precisa perceber o que te coloca no estado de flow.
Isso é muito importante. Quais são as pessoas que te colocam nesse lugar? Quais são os ambientes? Quais são os trabalhos, as atividades? E um ponto que aí eu vou deixar com o Jaime e fazendo uma provocação. Sabe aonde que eu acho que tem muito flow, gente? É só vocês observarem. Cotidianamente, observe a postura de uma criança. A criança tem a curiosidade, que é dito, inclusive, que é um elemento, a curiosidade dos grandes profissionais dessa nova era, dessa nova geração. A curiosidade é um dos elementos. A curiosidade, normalmente, você vai ter onde você está no seu flow. Outra coisa, o interesse, né? E a permissão. Né? Por que eu trago esse elemento? Porque eu percebo que as pessoas em flow têm essa naturalidade da criança que ainda está no seu estágio natural de vida, de perceber o universo e querer saber e desfrutar e explorar e não fazer distinção, sabe? Muitas vezes até a gente, como adultos, precisa cuidar dessa criança para demonstrar para ela que não é botar medo, né? Porque o que te tira flow é você viver o medo, tá certo? E hoje em dia a gente está muito nesse sentido, está se falando de medo demais. A indústria do medo é a que mais vende no mundo, são trilhões de dólares vivendo em torno do medo, tá certo? O que te coloca em flow é ser essa criança de forma natural, buscando com curiosidade o que você quer desenvolver enquanto interesse, né? E ali vai estar sua alma, ali vai estar sua presença de A a Z. E pelo que eu encontro e conheço o Jaime, ele vive muito esse estado de flow, né? Porque precisa estar em muito flow para acordar às 5 horas da manhã. O que você me traz disso, Jaime? É isso aí, Jaime. É sempre brincando, né, com essa alegria de sorriso de comissário de bordo, né, Ricardo? Que o Jaime tem, né? Vai lá, Jaimão. Seu áudio. Vai precisar voltar tudo aí. O que eu estava dizendo é que eu estou lançando um trabalho agora, depois de 15 anos, escrevendo, falando, conduzindo seminários sobre a importância da nossa história de vida. O que é importante ali do zero do nascimento aos 7 anos, dos 8 aos 14, dos 15 aos 18, 19 aos 25 e dali a cada 5 anos, vendo da perspectiva da família, do local onde você nasceu, da escola, dos projetos que você se envolveu, comunitários na igreja, esportivos. E o que era aquilo que, pegando o gancho aí do que o Ricardo falou, o que era aquilo que quando você era criança te despertava? Porque você tem algumas pistas divinas que estão na sua história de vida e você não pode permitir que as pessoas criem uma biografia não autorizada da sua vida. Você é mais importante do que isso. Uau, é na sua história de vida. Você pode repetir essa frase, cara? Outro dia eu ouvi numa live e me marcou. Por favor, frisa isso. Porque o Ricardo chamou a atenção para a questão do medo, que é paralisante, né? Que tira das pessoas a fé, a esperança, a coragem. Desculpa interferir, mas, por favor, repete isso e põe aí a profundidade que só você consegue sobre esse tema. Você não pode permitir que as pessoas criem uma biografia não autorizada da sua vida, porque um dos maiores perigos que tem na vida, nesse tempo que você veio viver aqui, 100, 120, 150 anos, é você acreditar. Como é que você permitiu que alguém criasse uma versão sua que não é você? E aí, revisitar sua história de vida é provavelmente um dos exercícios mais divinos que nós deveríamos fazer constantemente. Para mim, eu faço isso há 15 anos e conduzo vários trabalhos nessa área, e vou escrever um livro sobre esse tema, e agora, em agosto, vou lançar o primeiro curso para várias empresas e vários alunos que nos acompanham há muitos anos. Mas eu estou falando tudo isso para voltar no Ricardo, sobre o flow do sorriso. Meus pais são, contando um pouquinho da história de vida, porque é nela que estão as nossas digitais, que estão os nossos caminhos que nós percorremos e a resposta
de tudo que foi acontecendo passo a passo e nos trouxe até aqui. Mas meus pais são do Rio Grande do Norte, do interior, e para mim, meus pais me deixaram... Eu tenho 11 irmãos, uma família bem grande, 22 sobrinhos. Eles me deixaram alguns legados. Um deles foi a simplicidade. Do meu pai, eu peguei a alegria. E uma outra coisa foi a coragem. Porque sair lá de algum lugar, indo para São Paulo e parar em Brasília, onde não tinha nada, eu estou revisitando isso na minha história e entrevistando meu pai e minha mãe. Então, estão vindo cada pérola da época que a gente brincava. Imagine 11 crianças, 12, né? 14 pessoas em casa. Minha mãe foi a primeira CEO que eu conheci. Primeira diretora executiva de empresa, porque ela tinha uma lavanderia para lavar roupa. Eu tô escrevendo isso nesse livro, né, sobre a história. Eu estou fazendo os cálculos. Se cada um sujasse uma blusa, uma parte de baixo, uma meia, uma roupa íntima, é sempre 14 vezes 4. 14 vezes 4 dá 28, dá 56 por dia. Ela não poderia se dar o luxo de não lavar a foi um dia. E não tinha máquina de lavar. Quando eu fico pensando na estrutura familiar hoje, e nessa estrutura que eu vinha, minha mãe, foi a primeira gerente de projeto que eu conheci. Tinha um restaurante, uma lavanderia, uma empresa de coaching, uma empresa de comunicação não violenta, gestão, liderança. Porque imagina, ela tinha que botar 4 aqui, 4 para a escola e 4 cuidando dos outros. Ela tinha que ter ordem unida. Atenção! Quando a gente saía para passear nos parques, gente, eram 14 pessoas, era 1/3 do ônibus. Minha mãe tinha que controlar 3 aqui, um tinha que ficar no negócio, não podia descer os outros, tinha que sincronizar no ponto de ônibus que descia. Era uma doideira. E eu estou escrevendo tudo isso e eu estou me divertindo tanto que eu estou contando essa história. E eu estou contando essa história porque, junto com uma coragem, com uma simplicidade, quando eu olho para trás e vejo o que minha mãe fazia acordando às 5 da manhã e dormindo às 11 da noite, ela tinha que ser minha heroína, de qualquer jeito. E aí, eu lembro que a gente trabalhava numa feira. Meu pai trabalhava em 3 empregos, eu acho que ele dormia em algum, óbvio. Mas ele tinha uma banca de roupa na feira, em bairros afastados de Brasília. E a gente acordava 4h30 para pegar 2 ônibus e chegar. Com 10 anos, eu já vendia jornal, fazia frete em feira. Então, eu nasci num ambiente que era muito divertido. A gente não podia ter tudo, então a gente inventava coisa, brincadeira, bolinha de gude, pique-esconde dentro de casa com 14 pessoas, imagine, com 3 quartos. Você tem que ser muito criativo, você tem que rodar muita casa, passar pelo telhado, viver trepado em árvore. Então, essa questão toda, eu estou contando tudo isso, porque nesse livro e nesse trabalho que eu faço há 15 anos, o estado de flow está em algum lugar na sua trajetória de vida e você precisa recuperar isso, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso te coloca num estado de ansiedade absolutamente astronômico. Volta para suas raízes. Vai lá e vê o que é importante para você, o que você veio fazer aqui, e lá já está a resposta. A resposta já está dentro de você. E os downloads divinos, eles vão chegando numa velocidade grande. Anota. Não deixa eles irem embora, não. Grava no seu celular, no seu aplicativo. Bota no Word. O quebra-cabeça divino, ele vai chegando aos poucos. E você já tem todos os elementos necessários para fazer o seu quebra-cabeça divino. Ele está chegando para você constantemente. Não perca essa oportunidade e faça somente uma coisa extraordinária por semana. Não faz 200, não, você não vai conseguir. Se não der, faz quinzenalmente. Se não der, faz uma... Gente, se você fizer uma coisa extraordinária por mês, são 12 por mês. Gente, isso é o estado de flow do flow. 12 por ano, né? 12 por ano. Se não der, faz 25 por ano. Sabe? Mas não faz 800, sabe por quê? Você não vai acabar nada e você vai chegar num nível de estresse e de ansiedade que não dá para gerenciar. Então, eu estou contando tudo isso porque na sua história de vida, eu relatei a minha para você pensar aí na sua. Onde você nasceu, o que você fez, as respostas já estão aí. Não precisa fazer um pós-doutorado em Harvard.
Então é isso, Ricardo. Sensacional, Jaime. 5 horas, vem daí. Sensacional. Gratidão por compartilhar a tua história de vida e reforço, né, essa extraordinária visão e alerta que você dá, que remete... Agora eu vou pegar uma carona num pedacinho da fala de cada um. Isso que Jaime está nos convidando a não permitir que alguém publique uma biografia não autorizada tua, o que é pior, que você está comprando essa biografia e pagando por ela, né? E às vezes pagando mesmo, literalmente, caro, né? Por acreditar naquilo que disseram que é você, por acreditar nas limitações, nas dificuldades, porque quase sempre, lamentavelmente, alguém que escreve a nossa biografia não é assim para te colocar para ser o herói, né? É para te apontar apenas a personagem baseada nos defeitos, nas limitações, né? Então, nós temos, e ainda que fosse positivo, nós temos que ter, como diz o Ricardo, o autoconhecimento, né? Nós precisamos não abdicar deste processo de entendimento mais profundo sobre quem somos nós, né? Então, o Ricardo trouxe, e a Desirê também mencionou, né? A questão do autoconhecimento, e a Desirê, ela trouxe um ponto fundamental, quer dizer, não basta só se conhecer, como alerta Jaime, mas também é preciso que você esteja presente. Quer dizer, essa biografia que você está revisitando para o Jaime é para que ele esteja cada vez mais presente, conhecendo precisamente, profundamente quem eu sou e o que me trouxe até aqui, eu saberei ter clareza do meu sentimento, do meu propósito, para saber para onde caminhar, né? E aí o alerta dele, também não adianta querer abraçar o mundo, né? E ter lá um monte de objetivo que não vai entregar para si próprio e vai frustrar, né? De novo, o Ricardo trouxe também essa questão, que aí envolve a ansiedade, é quando você, de repente, está assumindo tantas coisas que nem são suas, que nem tem a ver com o teu propósito, que você vai gerar uma ansiedade terrível de não estar entregando, e com medo da opinião alheia, com medo de como vai ser interpretado, e etc. e tal. Então, o Ricardo nos traz aí um alerta fundamental, em que você realmente precisa escolher. Na tua fala, Ricardo, eu senti muito o sentido da escolha, né? Para que a presença que a Desirê trouxe possa ser estabelecida e, como diz o Jaime, podendo assumir o que vem de futuro, né? Desculpa, eu quis fazer só aqui um alinhamento entre vocês. Alguém quer fazer algum comentário, que eu quero entrar num outro estágio aqui da nossa conversa? Algum detalhe, algum comentário sobre o que foi dito agora? Complemento? Vai lá, Desirê, abre o microfone, por favor. Só para pontuar que muitas vezes não é nem o outro que escreve, né, uma autobiografia não autorizada, nós mesmos, né, porque nós tentamos o tempo inteiro atender a uma expectativa que a gente acha que o outro tem em relação a gente. Quantas vezes a gente faz isso, né? E principalmente nos relacionamentos. Então, eu acho que aquela pessoa quer que eu seja dessa forma. E aí eu misturo tudo, eu saio da minha presença e passo a me conhecer através daquela pessoa, né? Isso dá muita confusão, não sei nem se eu me fiz entender, mas é muito confuso. Só isso que eu queria pontuar, para a gente ter essa clareza, para se colocar nesse movimento de presença, olhando para dentro também. Não é presença, estado de alerta, é uma presença interna, como o Ricardo colocou, é uma presença de você se autoconhecendo, fazer a diferença, né? Para você e para o outro. Você quer complementar, por favor? Eu queria trazer, até o Jaime publicou aí, que a Lica perguntou, a faixa, né, como é que ele fala sobre a história de vida. E eu tive a oportunidade de fazer a minha releitura, a minha biografia de vida, através da técnica da antroposofia, dos setênios. Então, teve uma biógrafa formada pela antroposofia, e eu sei que ano passado eu fiz esse trabalho por alguns meses. Toda semana eu me reunia com ela e ia buscando esse olhar, esse autoconhecimento, porque eu concordo plenamente com o Jaime. A gente precisa revisitar esses momentos, a gente precisa buscar a nossa história, porque uma das coisas que ficou muito nítida para mim, porque hoje, às vezes, está na moda todo mundo ser bacana, ajudar o outro, esse movimento, que eu acho ótimo, né?
Mas com 14 anos, eu já estava na Cruz Vermelha, apoiando pessoas, porque está no meu DNA. E eu descobri que isso estava no DNA da minha família. A minha família tirou uma senhora mendiga da rua com 3 crianças e resolvemos a vida dessa pessoa, inclusive a mais velha, que na época a gente não conseguiu creche, a gente pegou numa adoção, inclusive lá no Juizado de Menores, guarda, etc., até os 18 anos, e hoje é uma concursada pública no Distrito Federal. Então, a gente precisa, gente, na boa, parar de muito mimimi, parar de muito verniz, parar de muito... Você pega um Jaime, quando ele fala da simplicidade dele, esse cara foi vice-presidente de uma grande empresa que foi aportada por investidores nos Estados Unidos. Então, a gente precisa realmente agir com o coração e com a profundidade que a gente precisa, porque quando a gente fala de um tema flow, é muito profundo. É muito profundo. E essa profundidade vai no momento que você se olha de verdade e mergulha na sua sombra. Porque nós temos um lado sombra e esse lado precisa ser visitado. Tem uma lei sistêmica que fala assim, tudo que a gente exclui ganha força. Então, não adianta botar debaixo do tapete. Porque nós estamos indo para uma era, e o mestre Ormonde está aí, que tem um trabalho maravilhoso, inclusive essa jornada do Mogalma é a grande oportunidade para a gente adentrar em pontos muito relevantes. Porque nesse novo momento da era de Aquário, não vai ficar mais as coisas ocultas. Vão vir à tona com muita força e intensidade. Então, vamos aproveitar esse momento de pandemia para fazer esse mergulho. E tem muita técnica, gente. Não é por um acaso que o mundo espiritual está trabalhando e mandando tantas técnicas, porque a gente precisa curar esse humano que está em nós. Durante essa pandemia, eu fui atendido pelo menos 2 vezes pela Desirê, com questões que eu levei para ela, na técnica que ela é fantástica, para olhar mais para dentro de mim e acessar coisas que naquele momento eu queria trabalhar e atingir maior profundidade. Né? Esse trabalho que Mogalma faz, quinzenal, diário, publicando conteúdos relevantes, o tanto de gente que está consumindo um monte de porcaria e contaminando a sua mente com coisas que não levam a lugar nenhum. Eu me empolguei, Gilberto, desculpa, mas eu acho que é isso mesmo. Você está em flow? Eu estou em flow. A gente precisa revisitar essa criança. E muitas vezes essa criança que tem marcas, sim, que tem dores, sim, mas que a gente precisa olhar, porque a gente não consegue, gente, cuidar de algo que está machucado se a gente não olha para esse algo. Não adianta. Tem que olhar. E aí precisa ter coragem, agir com coração e com muita compaixão com a sua história, consigo mesmo, e muita gratidão a todos que contribuíram você estar onde você está. É importante gratidão, Jaime, nessa autobiografia? Seu microfone. É importante, ainda revisitando aí a história, eu fui revisitar as pessoas que me deram a primeira oportunidade de emprego aos 14 anos num hotel para carregar mala. E aí eu fui lá dizer para eles, já estão bem idosos, eu fui lá dizer para eles obrigado. Aí eles falaram, pô, mas nós só te demos ali o negócio. Falei, não, vocês me deram senso de responsabilidade. E eu carrego isso até hoje. A telefonista desse hotel me ensinou a mexer naqueles PABX antigo. E esse gerente me adotou como o 4º filho dele, e eu adotei ele como pai, né? Eu passava 10 horas lá no hotel, então ele me ensinou a dirigir, me ensinou a lavar o tapete, me ensinou tudo. Eu revisitando isso na história, eu percebi que dos 14 aos 18 anos, eu aprendi valores com uma telefonista e com um gerente do hotel que eu levei para a minha vida no mundo inteiro.
Depois eu fui trabalhar na área de informática e fui trabalhar numa grande empresa em Brasília, depois fui trabalhar numa empresa grande que tinha no Brasil inteiro, e esse gerente é que me ensinou a dar nó na gravata. Ele me ensinou a combinar o terno com a roupa. Isso é uma coisa trivial lá, mas isso eu fui levando para a vida. Ele foi me ensinando como se portar nas reuniões, ouvir mais do que falar. E eu ainda sou agitado, mas era muito mais agitado. Então, ele foi me falando coisas que eu encontrei com ele em São Paulo agora em fevereiro. Ele morou muitos anos também nos Estados Unidos e nós nos reencontramos em São Paulo. Quando nós nos reencontramos no restaurante, a gente se abraçou depois de 12 anos e a gente ficou chorando. Claro. Era energia passando ali, né? E eu fui agradecê-lo. Depois disso, várias outras situações. Então, e aí veio a pandemia. Aí eu falei, ufa, ainda bem que eu já agradeci todos os meus mentores. Mas por que eu estou falando isso? Se eu morrer, já estou resolvendo. Puta! Por que eu estou falando isso? Não espere. Sabe por quê? Eu perdi 2 deles para a pandemia, com o Covid. Isso, para mim, foi uma paz de espírito, quando eu recebi a notícia que eles faleceram. E aí, a importância da gratidão e dos mentores é porque em todos os projetos que cada um de nós trabalhou, nós interagimos com pessoas. E tem pessoas que são muito, mas muito importantes na nossa vida. E a gente deixa a vida passar, a gente deixa a vida ir levando a gente e a gente não volta para agradecer. Não permita que isso aconteça. Escreva quem foi seus mentores e suas mentoras. Volte e agradeça. Sabe por quê? Porque você é ou já foi mentor de alguém. E você só foi porque você recebeu isso de alguém. Alguém dedicou tempo para te ajudar a passar um conhecimento, a entender como você aprendia, a entender a dinâmica certa para que você encaixasse aquele conhecimento e aquilo foi um divisor de água para você. Em todos os seus divisores de água, em todos os seus grandes desafios, olhe para trás. Tem um mentor ou uma mentora. E o exercício da gratidão é provavelmente o exercício mais importante a se fazer. Gratidão por essas palavras e por essa lembrança. Aliás, um dever de casa, eu colocaria para todos aqui que estão em busca do autoconhecimento, que é exercitar, e depois nós vamos dar dicas práticas do Jaime aí, né? Mas exercitar ressignificar uma série de sentimentos, valores, através do revisitar a sua própria história. E, por favor, façam a lista dos top 10. Quem são as 10 pessoas que, ao longo da sua biografia, né, são merecedoras incondicionais da sua gratidão, né? Quem são essas pessoas, né? Quem que realmente pôde, como disse o Jaime, né, trazer para você conteúdos, trazer para você possibilidades? Quem foi a pessoa que teve compreensão quando, na verdade, você mesmo queria se punir, né? Quem foi a pessoa que te liberou, te perdoou, quando você próprio não se perdoava, né? Então, essas questões são fundamentais dentro do autoconhecimento, né? Muito obrigado, Jaime. Eu quero trazer aqui agora, vou entrar num outro aspecto aqui do tema. No subtítulo nosso está lá, mais ou menos nessa linha que a gente queria transmitir, entre downloads e atitudes, ok? Aqui se colocou bastante bem conceitualmente, né? O flow, a própria visão do download e algumas iniciativas, algumas ações. Mas eu quero ir um pouquinho, como diz na física quântica, mais fundo na toca do coelho, né? Afinal, eu estou diante de pessoas incríveis aqui que doam-se, né, a vida e prepararam-se a vida inteira, né, para ter uma bagagem que possa auxiliar todos que estão em contato com esse conteúdo aqui de hoje, do Mogalma, dessa noite. Eu gostaria de trazer para vocês uma questão que vem do taoísmo, né? No Tao, o princípio do Tao é a não ação, ok? E isso não está só no taoísmo, isso está num conjunto variado de conhecimentos orientais. Se a gente aprofundar um pouquinho o Vedanta, se a gente aprofundar um pouquinho em algumas fontes,
Nós vamos entender o poder extraordinário da não ação. Ok? Eu estou complicando de propósito, porque vocês são habilidosos aí para isso. Eu vou agora pular para Mário Quintana. Extraordinário Mário Quintana. Que ele, lá num dos seus lindos poemas sobre borboletas, ele diz o seguinte, né? Se você quer realmente capturar borboletas, se você quer no melhor sentido, né? No sentido de atraí-las, vamos colocar assim que é melhor. Se você quer atrair borboletas, plante um jardim. Na linha filosófica oriental do passado, né, que hoje é muito traduzido por algumas filosofias, como a própria Seichonoye, né, o seu fundador diz, se você imagina que a borboleta é a prosperidade, é a felicidade, é o foco de vida, é o objetivo a ser alcançado, e você sai correndo com o pulsar na mão querendo capturá-la, provavelmente você não conseguirá. Porque a natureza da borboleta é liberdade. E você, na sua vã ilusão, pensa que para ser feliz tem que capturar algo cuja natureza é livre. Então, para falar com a natureza de algo que é livre, traga para ela algo que corresponde à natureza dela. É o que disse Mário Quintana. Plante um jardim, plante flores, né? Que ela naturalmente pousará. Quando eu digo da não ação e digo dessa questão mais filosófica, eu estou trazendo um aspecto mais profundo da sintonia. Porque o que eu vejo, como disse o Jaime, é gente correndo demais, fazendo coisa demais, como disse o Ricardo, entulhado demais. Como disse a Desirê, fora do seu centro, fora da sua sagrada presença. Querendo. O conceito de querer, o conceito do desejar, ele influencia o ritmo da vida, ele influencia as responsabilidades que a gente assume, as expectativas que a gente cria dos outros para conosco e vice-versa, né? Eu queria ouvir um pouquinho, começando pela Desirê, sobre essa questão da natureza das coisas, sobre a fluidez, porque a gente quer sim tratar de atitudes, mas atitudes que estejam correspondentes com o seu eu. Nesse ponto, Desirê, é que se mostra meio fundamental o autoconhecimento, não? Seu microfone, isso. Sim, o seu conhecimento sobre você e o seu reconhecimento daquilo que você não gosta em você, principalmente. Porque quando você fala desse tal, né, eu vejo aquele símbolo do yin e do yang, né, que representa o tal. Ali nós temos o masculino, o feminino, né? O branco é o masculino, não sei se todo mundo conhece, mas é aquele símbolo que tem... O masculino tem uma pitada do feminino, o feminino tem uma pitada do masculino, certo? Então, vamos imaginar que nesse símbolo eu tenho um masculino da menor intensidade à maior intensidade. Todo esse fluxo, ele acontece quando o masculino está mais no extremo, ele se coloca num feminino. E isso vai transformando todo esse conteúdo num movimento. Por exemplo, se eu olho para mim e não reconheço o meu movimento, uma primeira coisa, tudo está em nós. Nós temos esse lado yin, nós temos esse lado yang, e mesmo que nós não reconheçamos ou não tenhamos em maior quantidade, não tenhamos em maior quantidade um ou outro, né? Não reconheçamos isso, nós temos os dois. Então, se eu me coloco nessa raiva, nesse movimento mais agitado, se eu extrapolo essa minha raiva, eu caio numa tristeza. É o yang e é o yin, né? Todo esse movimento ali acontecendo. Então, mesmo que eu não reconheça a minha raiva, vai chegar um momento em que algo de fora vai me ativar essa raiva interna e eu vou explodir. Olha a raiva aí. Mas eu estava lá escondida com aquela emoção, né? Então, esse estado que você fala, que a física quântica fala, é você se colocar como observador de quem você é. Quais são os seus movimentos mais profundos, mais internos, que te levam
para esse extremo do excesso, e quais são os seus movimentos mais profundos e mais internos que te levam para essa profunda tristeza. E como que você pode trazer, ao invés da raiva, a tua ação para construir, que é esse foco, que é esse autoconhecimento, essa autorrealização, esse poder que você traz, e com a tristeza transformada nesse caminho do meio, numa sensibilidade, numa capacidade de intuir, de sentir, de se colocar nessa observação, também agregando. Você não é não só um, nem só o outro. Você não é a emoção simplesmente dos extremos, você é essa comunhão, e nessa comunhão você cria um outro resultado. Esse outro resultado que é você no teu estado melhor, na sua essência, podendo ir, podendo fazer e podendo ser, né? São os teus dois movimentos. Eu entendo dessa forma. Sensacional, maravilhoso. Jaime, comenta depois o Ricardo, por favor, na sequência. Eu estou pulando aqui, hein, Ricardo? Tô que pula, hein? Ó, não sou eu que estou falando nada, não. É o moderador. Deixa comigo. Gente, eu acho que não tem nada mais poderoso do que quando a pessoa acorda um dia acreditando que ela é capaz de fazer algo, de realizar, de usar o seu pleno potencial. Porque nesse momento começa a vir, então, esse estado do que a gente chama de estado de flow, né? É o desafio muito sintonizado com a sua capacidade. E isso só acontece quando você está envolvido ou envolvida, imerso em algo que te dá pleno prazer. E aí o que acontece é que você olha tanto, eu acho que o que a Desirê falou tem absolutamente tudo a ver. Você está tão conectada com o projeto das outras pessoas, que você não se conecta com o seu. Gente, o que patavinas eu tenho a ver com o que a Anitta está falando, com o que o jornal está falando, com o que o político está falando, com o que várias pessoas estão falando em vários segmentos, e eu não cuido da minha vida? Por que essa necessidade tão grande de comparação? Eu sempre vou ser pior do que alguém. Eu vou ser sempre melhor do que alguém. Temos que ser melhor do que nós mesmos a cada dia, na nossa velocidade. Por que a ansiedade de fazer 1000 coisas? O melhor dos mundos é você fazer poucas coisas. Não é acelerar, é desacelerar. Porque quando você desacelera, você fica focado, você fica com plena atenção naquilo que é relevante para você, naquilo que é prioritário, naquilo que vai te dar bem-estar, naquilo que vai fazer você botar sua cabeça no travesseiro e pensar bem. Por que você tem que assistir todas as séries? Teve uma época de vida que eu estudava muito, não sei o que, e por aí veio, que eu quase tive um burnout. Porque quando alguém dizia alguma coisa, sei lá, como é que chama? Eu até esqueci que o nome é o aquecimento global. O aquecimento global. Se eu não soubesse do que era o tema, gente, eu parava, eu vinha aí estudar. Foi por isso que eu criei uma ferramenta chamada banco de referência. Para criar os bancos de referência. Eu tinha tanta coisa marcada, com tanto livro, com tanta observação, e eu dava opinião em tudo, em todos os assuntos. Vocês devem ter algum amigo ou amiga assim que sabe tudo. Você fala, e a pessoa fala 8 horas sobre o tema. Pois é, eu era assim. E eu me vi, uma vez, me pegando com uma pessoa num grupo extremamente chata, porque a pessoa não deixava eu falar. E a pessoa falava de tudo, e era isso, que era aquilo. Eu falei, gente, que intensidade, pegando o carona no que a Desirê falou, que intensidade, que coisa que incomoda, que coisa que não faz sentido, as pessoas não falam. Aí eu peguei e fui embora. Quando eu fui embora, eu vi que eu estava me vendo. Espelhando ali. Aquela pessoa era eu. Nesse dia, eu fiquei tão chocado que eu fui para a minha ignorância. Foi no dia que eu mergulhei na minha ignorância, dizendo, quer saber? Esse, para mim, é um divisor de águas. Eu vou
exercitar aquilo que eu herdei dos meus mentores. Ouvir mais do que falar. Não dar opinião em todos os assuntos do planeta. Você não tem essa necessidade. Às vezes a pessoa não quer te ouvir. Não quer ouvir sua opinião. Ela só falou uma coisa normal. Ela só mencionou. Você não precisa dar uma aula de pós-doutorado sobre o tema, com bases bibliográficas. Então, essa questão me fez, há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, largar a televisão. Largar a televisão, internet, tudo. E me fez, aí, algum tempo atrás, largar séries do Netflix, são absolutamente viciantes, e concentrar mais naquilo que é importante. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, você não está sabendo o que aconteceu com fulano? Falei, olha, na verdade, eu não tenho a menor ideia do que você está falando e talvez não seja tão relevante, porque senão eu teria pesquisado. Estou contando essa história toda na volta para voltar para o menos. Menos é mais, simplicidade é mais, você vai estar mais conectado com a sua verdade. Então, para mim, eu acho que é isso, esse nosso desejo de reconhecimento, que nós somos o foda, que nós sabemos de tudo, que nós temos opinião para tudo, te leva para um grau de ansiedade que depois você não vai conseguir gerenciar. E para que você está fazendo isso? Você tem que provar o quê para quem? Sua história já está lá, revisita ela. Não precisa ficar contando. As pessoas sabem, pode ficar absolutamente tranquilo e tranquila. As pessoas sabem o que você faz. Fique tranquilo. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Então, para mim é isso. Fazer poucas coisas, bem feitas, alinhado com o seu propósito. Acho que é isso. Sensacional. Ricardo, e o propósito, nesse caso? Como é que se entende ele nisso tudo? Então, olha que interessante que o Jaime trouxe para a gente na fala final dele. E eu acho que isso é libertador. Quando você não precisa mais, você tem essa consciência interna que você não precisa mais provar para ninguém nada. Esse é um ponto importante. É esse olhar para si mesmo. Porque eu percebo muitas vezes, nesse momento de pandemia, que tem um monte de gente querendo resolver o problema do mundo e, sinceramente, não está conseguindo resolver seus problemas internos, sua ansiedade interna, né? Sua dinâmica familiar. Então, eu percebo, inclusive, que muita gente que é muito ativista, com essa energia masculina, que a Desirê trouxe uma coisa muito profunda. Esse equilíbrio do masculino e feminino em nós. Porque esse desequilíbrio pode gerar uma passividade, excesso de feminino, uma agressividade, excesso de masculino. E a gente tem hoje um universo muito doente. Mulheres que estão ativistas e não sei mais o quê, e na hora que você vai ver, tem profundas dores ali dentro. E quando o Gilberto traz a coisa do tal, a não ação é completamente diferente da omissão, da passividade. E aí ele trouxe um exemplo perfeito do Mário Quintana, porque, pessoal, o que o Mário Quintana traz para a gente é exatamente a questão da ressonância, da sintonia. Do que você quer atrair, cuide disso em si, para que você atraia. Quando eu orientava muitas pessoas e tal, vinha, às vezes, pessoas querendo ter uma relação afetiva, uma coisa bacana e tal, e eu sempre comentava assim, aonde você está buscando essa pessoa? Porque se desviava e queria achar as pessoas saindo na balada e tal, e de repente queria ter uma pessoa na vida para compartilhar, para partilhar, que dificilmente vai achar a tal da agulha no palheiro. Então, essa questão de sintonia, de ressonância, é isso que o Mário Quintana está falando, é pura física quântica. Cuide do seu jardim, que você vai atrair as borboletas. E aí vem um ponto que o Jaime traz, a questão do foco. E essa convivência mais recente com o Jaime, que a gente já se conhece há uns 15 anos, tem me demonstrado, no exemplo, na prática, o quanto esse ser
focou, isso que ele falou não é discurso. E ele focou de tal maneira que ele falou assim, Ricardo, quando chegou a pandemia, eu falei, nossa, parece que o universo tinha me cantado essa bola, porque eu já tinha definido que em 2020 eu ia ficar recluso nos meus projetos, não ia nem acompanhar a televisão, nem quero, e aí algumas pessoas me falam assim, pô, mas você não sabe disso? Não, não sei. Você não sabe daquilo? Não, não sei. Cara, eu quero saber de coisas que eu posso agir em torno disso, que eu posso fazer a diferença, que eu posso dar a minha contribuição. E tem muita coisa que está por aí noticiada que eu não posso fazer nada, eu não posso contribuir, a não ser ao meu redor e buscando fazer o meu melhor. E aí é importante, finalizando nesse ponto, quando o Gilberto traz a questão do propósito, eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. Né? Porque é claro que a gente, no olhar desse histórico da nossa vida, a gente começa a perceber o que tem de valor para a gente, o que faz sentido, o que nos coloca no estado de flow. E aí, mais do que entender, ter um objetivo, uma meta, é claro que corporativamente a gente tem que ter isso, porque a gente tem uma orquestra ali cheio de pessoas que precisam tocar de uma forma afinada, harmônica, para que a coisa saia bonita. Isso é importante, sim. Mas é muito importante a gente levantar diariamente e saber aonde está pulsando o nosso coração. O que a gente está fazendo, se realmente faz sentido para a gente. Né? E aí, pessoal, tem um detalhe muito importante. E isso o mestre Ormonde, nessa jornada, ele traz essa profundidade de saber. A gente tem que compreender, o Ormonde fala muito das ondas Schumann. O que é isso, pessoal? Tudo na vida é expansão e contração. Existe a dualidade nessa vida, que a gente diariamente. Existe a luz, existe a sombra. Existe o yin, existe o yang. Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender qual é o momento que a gente está na vida, nesse momento, se é de expansão ou se é de contração. A gente não pode lançar sementes no momento que não está em estiagem. A gente só vai desperdiçar a semente. O que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar que muitas vezes as pessoas querem, pela força do ego, da vontade e tal, plantar no momento que é o momento de se recolher. Se está no momento de retração, o que eu posso fazer no momento de retração? No momento de pandemia, no momento que eu estou mais em casa, no momento que eu estou mais introspecto? O que eu posso fazer de melhor se eu percebo que eu estou num movimento de expansão e não ir contra esse movimento que é o movimento de universo? Porque o Rex Thomas, inclusive hoje de manhã eu fiz uma live com ele, ele falou um negócio há muitos anos atrás para mim, e eu tenho feito isso que o Jaime falou de gratidão. Quando começou a pandemia, no final de uma meditação, veio para mim uma voz e falou assim, o que você está fazendo, cara? Você vai se dedicar só ao que você abraçou de desafio, que há um ano atrás eu abracei de liderar uma empresa, enfim, e é esse meu foco presente, mas essa voz me veio, o que você está fazendo? O que você vai fazer? Você só vai olhar para isso? O que você pode? E naquele momento eu falei, mas como? O que eu vou fazer nesse momento de agora? E no meio da pandemia me veio a vontade e o desejo de trazer mestres que foram para mim, que me trouxeram conhecimento em lives. Tanto que eu já fiz uma live com o Jaime, já fiz uma live com a Desirê, que são pessoas que, para mim, me agregaram muito, que a gente partilha muita coisa, que a gente aprende muito juntos. E tantos outros que eu fiz de lives. Por quê, pessoal? Que a gente precisa entender qual é o movimento de expansão e tal. Porque o Rex fala uma coisa que eu acho muito interessante. Não há como segurar a onda, não há como segurar um tsunami, não há como segurar um movimento natural, seja de expansão, seja de contração, mas você pode surfar nessa onda. Então, não é contra a natureza das coisas, é exatamente a não ação do tal, é ir a favor do fluxo.
cuidar do jardim para atrair as borboletas. Sensacional, gratidão, muito bom, Ricardo. Meus amigos, eu quero dizer para vocês que essas 49, 50 pessoas que estão oscilando aqui, a plataforma Zoom e o Facebook, fora as salas que cada um aí eventualmente já abriu, tem feito comentários maravilhosos. Eu quero só destacar um aqui e pedir Jaime, Desirê e Ricardo que abram seus microfones e me acompanhem. E todos vocês aí que não estão de microfone ligado, não vai ser ligado agora, mas no final nós vamos ligar quando for a hora da foto lembrança ao final, como disse o Ronaldo, mas para bater palma para Ivone R. Afonso Silva, eu não estou identificando, eu acho que não a conheço. Ela não só agradece o Jaime, né, pelas palavras sábias, como no outro comentário dela, né, agradece a Leia Savini por ter chamado para estar aqui, mas eu quero destacar o seguinte: eu também estou no estado de flow, revivendo novamente com 80 anos agora com vocês. Vamos aplaudir a Ivone, gente, vamos? Coisa boa. Maravilha, Ivone! Maravilha, Ivone. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, maravilhosa. Gente, é isso que é o Mogalma, é esse movimento, é essa coisa viva, esse abraço aqui que está virtual, mas normalmente as reuniões a cada sábado sim, sábado não. A gente tem uma reunião presencial que quando voltar, né, quando for a hora de voltar, né, deixa o flow aí do universo dizer o momento, né? A gente está ali sempre, olha, com a energia contagiante na mútua ajuda, no mútuo auxílio do dia a dia. Ricardo, você acabou por falar, dar uma dica um pouquinho do que você tem feito. Então eu vou inverter agora, Jaime, você vai ficar por último. Opa! Como é que são essas live tours, Ricardo? Você já falou como está acontecendo, os mestres grandiosos que você admira, que te acrescentaram, mas na maneira prática, quem quiser acompanhar as lives de Ricardo Mastarnes, elas estão acontecendo em que canal, em que periodicidade, como é que está isso? Então, pessoal, a melhor coisa é me acompanha no Instagram, no Facebook, no YouTube. As lives ficam gravadas no YouTube, tirando a de hoje, infelizmente, que eu tive algum problema técnico, não foi salvo, mas elas estão lá com o Jaime, com a Desirê, com o Marcelo Minuti, com o Gabriel Sassi, que é companheiro nosso, e tantos outros mestres que me ensinaram muito, que a gente partilha, que a gente troca. Normalmente, as lives de sábado de manhã eu faço com foco mais corporativo, e durante a semana, um ou outro, eu faço com um foco mais pessoal. Mas, assim, o ideal é buscar acompanhar, porque é muito dinâmico. Nem sempre tem uma periodicidade, exceto as de sábado, que é o foco corporativo. Ok, obrigado, Ricardo. E eu, sempre que posso, você sabe, também sou um dos fãs ali, né, dessas lives grandiosas, que o Ricardo tem um amor profundo, uma generosidade incrível, uma alegria imensa de contribuir com a vida. Eu também gostaria de dar a oportunidade, Desirê, das pessoas, e pessoal, nesse meio tempo, podem colocar no chat aí, ou lá no Facebook, alguma questão, alguma perguntinha que queiram, tá? Só um detalhe, antes de passar para Desirê, ainda com o Ricardo, a Mônica Oliveira disse que quando você falou das mulheres ativistas, falou que tem homem ativista também, que pode, viu? Só para deixar claro, não tem essa distinção, né, Ricardo? O Ricardo falou assim, para dar um exemplo de alguma situação específica aí que ele deparou. Desirê, por favor, como conhecer o teu trabalho? Se alguém quer uma mentoria com você, se alguém quer conhecer melhor, tem algum site, tem algum canal de internet? Assim, fundamental que as pessoas tenham esse privilégio que hoje o Ricardo tem, né? De entender bem esse amor que você propaga através do seu trabalho aí. Então, também pode ser pelo Instagram, né? Pelo Instagram, Desirê Oliveira Costa. E eu tenho site, o centro, www.centrourouroverde.org.br. Mas pelo Instagram eu acho que é mais fácil. Lá tem meu WhatsApp, lá tem tudo. Perfeito. Eu peço aí o pessoal da equipe para me ajudar aqui a colocar aí no chat esses sites, essas dicas, né?
E obrigado, Desirê. Eu já Obrigada vou a vocês. agradecer vocês melhores. Pessoal, ainda tem algumas coisinhas aqui antes do encerramento. Mas, Jaime, você no momento não tem agenda para dar mentoria para ninguém. Você está full aí, né? Com pouco que você escolheu fazer, muito bem feito, né? Em muita profundidade, né? Nesse momento você não consegue estar atendendo, né? Mas vem aí uma dica valiosa. Atenção, os tambores estão a bater. Já isso. O que é que você tem para oferecer aqui para o pessoal do Mogalma que está curtindo agora, que vai assistir depois essa maravilhosa conversa? Você tem um monte de conteúdo para ajudar as pessoas e isso está gratuito e disponível. Fala mais aí para nós. Gratuito e disponível. Quando eu comecei esse processo aí de ficar mais conectado com o meu propósito, foi há 4 anos atrás, foi quando eu parei todas as quintas, sextas, sábados e domingos durante 2 anos para organizar o conteúdo que eu tinha compartilhado nos últimos 20 e criei uma metodologia chamada LALOM, Latitude, Longitude. Porque saber onde você está e para onde você vai são provavelmente as duas perguntas, ou para onde você quer ir, são provavelmente as duas perguntas mais importantes. Então, está no site LALOM, eu estou botando aqui no chat, ó, LALOM. Já colocaram, o Ricardo já correu ali. Ixi, já foi, o Ricardo foi mais rápido. LALOM.com.br, eu disponibilizei 20 aulas pequenas de 15 minutos, de como você usa toda a sua história, seus dons e as suas habilidades para criar um produto, para comunicar esse produto para o mercado, para ter um mercado, clientes e ter um retorno, para que você transforme esses dons e habilidades num produto e viva o seu pleno potencial, do jeito que você quiser viver. Então, disponibilizei essas 20 aulas lá, nós estamos com 400 conteúdos e a partir de quinta-feira agora, dessa próxima semana, nós vamos liberar as novas datas das novas mentorias e do curso online. Sejam todos muito bem-vindos. Que fantástico. Já eu vou explorar só mais um pouquinho, porque na tua live com o Ricardo, eu também fiquei muito empolgado com essa tua disponibilidade aí. E você, muita gente que está nos assistindo nesse momento agora, bom, já falamos aqui, né? A falta de autoconhecimento gera medo, medo no porvir, o que vai ser o futuro, o que eu vou fazer, com risco de reproduzir os próprios erros, tanto que daqui a pouco eu vou pedir para o Luiz Felipe dar uma palavrinha sobre a jornada, né? Para a gente poder contribuir no nível de imersão. Mas você trouxe lá na live com o Ricardo um ponto. Ah, mas eu não dou conta de gravar um vídeo. Ah, eu não sei lidar com esse negócio de live. Ah, eu sei que eu tenho que criar o meu produto ou serviço que eu adoraria oferecer, mas eu estou tímido. Eu não tenho técnica. Tudo você fala assim, sabe sim. Consegue sim, eu te ensino, eu te explico. É isso que é essa linha, quer dizer, a hora é agora, quer dizer, quer viver do propósito, quer ter um novo horizonte, quer ter uma nova perspectiva, tá travado, tá com medo, aí o Jaime fala, dá conta sim, não vem que não tem que você dar conta, eu te ajudo, vamos embora. É isso que o pessoal vai conseguir ver lá nesse conteúdo gratuito, É isso, e eu acho que essa questão, nós temos muitos livros, a gente estava falando um pouco mais cedo hoje, muitos livros, materiais. Hoje nós não temos problemas de conhecimento, né? Porque está tudo no YouTube e no Google. É muito mais o seu interesse em buscar isso. A única coisa que eu fiz foi uma curadoria, foi juntar tudo isso de uma forma lógica. Porque agora o que a pandemia trouxe é um momento da nossa história, a nossa geração não participou de nenhuma guerra, de nenhum acidente natural, de nenhuma crise natural. E tem um livro que o Ricardo aqui me deu, muito obrigado, Ricardo, eu sempre menciono isso pelo livro, Mentes que Muda, do Howard Gardner. Ele diz que tem 7 R's, 7 razões pelas quais nós mudamos. E algumas pessoas mudam porque tem ressonância, porque tem um prêmio, porque passaram por uma grande tragédia e por aí vai. Mas uma razão pela qual muita gente muda é quando tem uma tragédia ligada à área de saúde ou quando você perde alguém, e a pandemia trouxe isso à tona. Então, uma das coisas que nós estamos falando, e esse conteúdo fala sobre isso, tem gente que muda quando a água está no joelho, gente que muda quando a água está na cintura.
Quando está no peito, a pandemia botou a água aqui, ó, nessa curvinha do nariz. Então, nessa curvinha do nariz, não tem mais como dizer que não vai mudar. Gente, então foi um pega pra capar, um balaio de gato. Todo mundo tá botando à prova o medo. Tá todo mundo desafiando o medo, botando o medinho aqui do lado e dizendo, eu vou te enfrentar. E não tem nada mais poderoso do que a vontade. Então, a vontade, o foco e a imersão, elas te provam por A mais B que sim, você vai falar para a câmera, você vai aprender. Você vai aprender a mexer com o Instagram, com o Facebook, você vai aprender a definir e a decidir todos os pontos do seu produto, a se comunicar. Fique absolutamente tranquilo e tranquilo. Você vai conseguir, sabe por quê? Todas as outras vezes que você quis e você foi desafiado, você conseguiu. Esse treco está exponenciado. Então vai lá, você vai conseguir. Isso é desculpa. Pode ir, fundo. Bom, muito obrigado, Jaime. Pessoal, eu quero, antes de passar aqui a palavra para o Luiz Felipe Ormonde, que vai fazer um comentário breve sobre a fala de vocês. Eu quero, liga a tua câmera, por favor. Libera o vídeo, por favor, Ronaldo, do Luiz Felipe Ormonde. Eu quero convidar ele aqui agora. Ver se o Ronaldo consegue liberar. Põe o Luiz Felipe aqui na tela. O mestre Ormonde é um dos iniciadores nosso do Mogalma também, né? Isso, já está ali com a gente. Ele é um dos iniciadores, é presidente da Rede Consciência há mais de 10 anos, 40 anos que ele tem de experiência de consultoria astrológica, life coach de grandes executivos globais e causou, Jaime, Desirê e Ricardo sabe, um impacto imenso na vida das pessoas. Foram quase 30 pessoas que fizeram aquela jornada que o Ricardo mencionou e que o Ronaldo chamou a atenção. Luiz Felipe Ormonde, seu comentário muito breve sobre o que foi dito aqui hoje, em nome do Mogalma, e, por favor, fala um tiquinho aí para nós, para o pessoal saber. Eu peço também que coloquem o site de inscrição, um pouco mais sobre esse mergulho na segunda jornada transformadora do Mogalma, vivenciando a nova dimensão. Bom, boa noite a todos. Boa noite ao Jaime, que eu não conhecia, nem a Desirê. O Ricardo já é um velho conhecido de muitos anos. Então, pessoal, nós estamos aí preparando, já está quase pronta, a segunda jornada transformadora do Mogalma, vivenciando a nova dimensão, que vai começar no dia 12 de agosto, né? É um trabalho onde eu coloco a minha alma, né? Porque não é só um seminário, é uma vivência, é uma forma de partilhar as coisas todas, como o Jaime me dizia, da minha vida, né? No outro dia a gente estava numa entrevista e eu estava revendo muitas coisas da minha vida, conversando com o Gilberto, que me levou a tomar decisões e a poder ser quem eu sou hoje, né? Então, eu vi os exemplos do Ricardo aí, você falar da não ação, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do Mihaly, que você deve ter visto lá nos livros dele, em que você está pedalando a 30 km por hora, na sua frente tem um vento que anda a 30 km por hora e atrás de você um vento que te pressiona a 30 km por hora. Só que você não pressiona ninguém, nem é pressionado por ninguém, no entanto, você está pedalando a 30 km por hora. Isso é o que vocês estavam comentando aí, né? Esse processo do flow. Só consegue na vida, não é fora da vida. A gente consegue na ação, e não na não ação. A ação que vem de dentro, né? Como a Desirê recolocou. A ação que vem de dentro. Essa é a verdadeira forma de agir, né? A gente está atuando intensamente, mas mantendo o foco. Isso é o que a gente precisa hoje, principalmente nessa fase dessas mudanças impressionantes, como o Jaime estava comentando aí. É isso, Gilberto. Vou tomar mais o tempo de vocês, já conversamos bastante. Então, eu peço que o pessoal coloque para que vejam com calma aí os detalhes, né? Pessoal, nós estamos entrando aqui na nossa fase final. Vamos ver aqui, meus amigos, alguma questão, alguma pergunta. Uma pergunta aqui do Ronaldo. O verde na camiseta e no fundo tem a ver com meio ambiente? O que você... que alívio, eu achei que ele ia perguntar se era palmeirense, pô, né? Tem a ver com o meio ambiente, o que você acha a respeito? Agora eu explico, né? Eu estou brincando, mas o Ronaldo é uma pessoa que traz muita visão regenerativa, né? Ele tem um olhar muito
muito focada e nos ajuda muito no Mogalma a nós pensarmos no equilíbrio, né? A gente falou tanto do que está dentro, né? Esse dentro, de alguma maneira, ele tem que acolher, ele tem que honrar a casa, tem que honrar Gaia, tem que honrar o meio ambiente, né? Ele gostaria de saber do Jaime, em particular, como ele vê essa questão ambiental na nossa conexão com ela. Tem a ver, eu acho que Desirê e Ricardo falaram de coisas relevantes aqui do feminino e do masculino, e uma reflexão que eu tive na virada do ano foi que que o meu lado meu lado feminino estava muito distante. Então, eu tangibilizei isso na casa. Falei, quer saber? Eu vou cuidar da casa, eu vou botar flores, eu vou pintar ela de todas as cores que eu gostaria de pintar. E aí eu comecei esse processo no final do ano passado. Eu vou cozinhar mais, eu vou andar mais com os pés descalços no mato. Eu não vou mais começar o dia com reunião desesperada. Fora as reuniões com o Ricardo, que é 8 horas que eu tenho que acordar 5h da manhã. E a gente fica 4 horas até meio-dia. Fora essas, eu procurei espaçar mais as reuniões. Eu comecei a ficar dias onde eu não marcava nada. Só que aí vieram as mentorias. Eu abri uma mentoria e fechou 4 turmas simultâneas. Aí nós quase enlouquecemos nesses últimos 60 dias, que foi ontem, completou. Hoje está completando os 60 dias. E, para mim, o verde aqui, o amarelo do outro lado, o lilás do outro lado, ele me conecta e me deixa na velocidade da natureza. Eu percebo, eu comecei a fazer uma meditação muito conectada com o ouvido. Então, eu vou para ali fora, de vez em quando, depois do almoço, botei uma redinha, eu fecho o olho e eu fico prestando atenção, eu fico captando os vários sons dos vários pássaros, dos grilos, e à noite, normalmente, eu como fora. Eu não ligo luz nenhuma porque eu fico olhando para o céu. E eu fico ouvindo os barulhos e isso me traz para uma calma absolutamente maravilhosa. E eu já procurava isso há muito tempo. E eu amo a Chapada dos Veadeiros. E eu fiquei vendo o volume de dinheiro que eu gastava indo para a Chapada e o tanto que eu ia. Eu falei, quer saber? Eu vou morar na Chapada. Vou trazer a Chapada para cá. Vou trazer a Chapada até aqui. Então, eu economizei tanto dinheiro que eu resolvi pintar a casa. Então, tinha essa conexão. E aí, agora, me deu uma calma maior. Esse contato com a natureza, depois que eu vim morar aqui há 2 anos e pouco, que me ajudou a organizar esses últimos 20 anos. Eu achei que eu não ia organizar isso nunca. Me ajudou a organizar o conteúdo, me ajudou a me conectar com as pessoas que, de fato, fazem sentido para mim. Eu estava conectada com pessoas que não têm nada a ver com o meu propósito de vida, não me ajudam em nada. As pessoas pessimistas que só falam de reclamação, e eu tenho ojeriza quem fala de política. Rapaz, eu pego um pedaço de cadeira aqui, me dá vontade de sair correndo atrás, me meter na... Eu entrei no meu grupo do WhatsApp e apaguei 100% de todos os políticos. Todo mundo conectado com política, apaguei tudo. Vou te botar com a Desirê para você curar essa... Putz, é um desespero. E eu acho que tudo isso foi a natureza. Foi essa questão do timing. Então, eu compro banana, eu agora compro 2 cachos. Porque um cacho eu divido com os miquinhos. Eles vêm para minha porta de manhã, 7h30, e começam a gritar. Nossa. Aí eu sento ali fora, parto o negócio, boto aqui. Aí vem o pai, a mãe, o tio, e tem um pequenininho, que eu chamo ele de Júnior. Então ele vem bem pertinho. Aquilo para mim é uma terapia. Demora de 12 a 15 minutos esse negócio do comer uma banana. Estou contando toda essa história porque eu desço, vou andar, vou pedalar. Mas mais importante do que isso, eu passei a dedicar tempo para a saúde, para andar, para alimentação. E essa conexão toda com a natureza, eu acho que ela é muito necessária. E a gente que mora na cidade pode perceber, toda vez que a gente vai para a natureza, sem você fazer nada, automaticamente o seu timing, ele vai se conectando com o timing da natureza e você vai ficando mais sereno, mais serena. Então, sim, Ronaldo, é isso mesmo, isso foi proposital mesmo. Eu acredito muito nisso, eu vivo isso, eu prego isso,
faço fogueira a cada 2 dias para não tocar fogo no cerrado. Por quê? Porque isso me dá energia. Porque quando eu acordo 5 e pouco, aí eu vivo em altíssima rotação. Hoje é exceção, né, gente? 20h37. Mas, normalmente, eu já estaria capotado. Mas é isso mesmo. Eu acho que a natureza traz uma conexão muito forte com tudo que é mais valioso que a gente tem dentro da gente. É isso. Maravilha. Pessoal, eu vou pedir para fazermos agora as considerações finais. Obviamente que já passei, tem comentários, um carinho extraordinário expressado aqui por todos, né? A maioria não está com pergunta propriamente dito, mas está reiterando a fala de cada um de vocês. Gente dizendo que está encantado em conhecê-los, né? E eu fico muito feliz com isso também. Eu peço agora que, por favor, iniciando por Desirê, depois Jaime, fechando com o Ricardo, as suas mensagens finais, porque ninguém sai logo em seguida, porque o Haru vai conduzir a abertura das câmeras e microfones, o Ronaldo ajudando aí, e nós vamos fazer uma foto de família, tá? Para registrar esse lindo momento em conjunto aqui, beleza? Vamos lá, por favor, então. Desirê. Bem, gratidão, Gilberto, Jaime, Ricardo, por esse momento, foi para mim muito especial, e a todos que estão aqui. E eu vou falar uma coisinha. Relaxa, gente, relaxa. Respira. Relaxa um pouco e acredita que você está fazendo o melhor que você pode nesse momento. Independente do que você está vivendo, você está fazendo o melhor que você pode. Então, relaxa, não queira mudar tudo de uma hora para outra e nem de uma vez. Relaxa, as coisas vão acontecer no devido tempo. É só isso. Que delícia. Gratidão, gente. Obrigado, linda, maravilhosa. Adorei te conhecer, adorei a sua mensagem. Obrigado. O Mogalma não abrirá a mão de cada um de vocês novamente. Vamos lá, Jaime, por favor, sua mensagem final. Gilberto, primeiro queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês do Mogalma, Ricardo, Desirê e todos os outros, Luiz Felipe Hormônio, Gutenberg, Nelly, Lica, Galaxy 8, tem uma Galaxy 8 aqui, o Ronaldo, Marcilúcio, Maria Simone. É que isso aqui é um evento das galáxias, rapaz. Carlos Roberto, Carlos Lucena, sempre, Patrícia e Lária aí, e todos que estão nos ouvindo. Eu acho que uma questão do Flow tem uma questão central, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, é a nossa história, ela é relevante, as nossas realizações, os nossos relacionamentos, pessoas que contribuem com o nosso engrandecimento e não pessoas que ficam só trazendo coisas pesadas, e os conhecimentos que a gente absorveu, porque isso é a síntese da sua história, e não acredite quando as pessoas te disserem que sua história não é relevante. Isso é mentira. Sua história é a coisa mais preciosa de todas que você tem. E o que são as bolas de ferro que te travam, que não permite que você voe alto? Você sempre vai dizer, eu não tenho dinheiro, eu não conheço. É mentira, porque se você tiver projeto, dinheiro surge. Pô, eu não tenho conhecimento. Mentira, porque hoje o Google está aí, base de conhecimento. Eu não conheço as pessoas. Mentira, está o LinkedIn e redes sociais. E a vontade e a sua crença de que você é capaz. E a sua história de vida te prova isso. Ela te empodera. Ela te mostra que você é uma pessoa excepcional e você tem uma missão a cumprir. Diz que a gente tem 2 datas importantes na vida. Uma quando a gente nasce e outra quando a gente descobre por quê, né? Se você ainda não descobriu, vai descobrir. E essa resposta está na sua história. E isso tudo é muito importante por conta do flow, desses downloads divinos, desses quebras-cabeças que estão chegando como resposta para você. Basta você ajustar o seu lalom, a sua latitude e a sua longitude. Fora isso, obrigado aí por todo esse tempo aí com a gente. Obrigado. Gratidão, Jaime. E eu vou explorar um pouquinho, já que o Ricardo é nosso iniciador, né? Acabou que na fala final da Desirê e do próprio Jaime, Ricardo, embutiu-se o nosso conceito, que a essa altura está muito claro para todos, de espiritualidade, né? Que é um grande foco de carinho, de atenção do Mogalma, né? Sua mensagem final, se puder passar um pouco como que você sente a espiritualidade nesse processo, por favor. Eu me emociono um pouco
quando eu toco a área da espiritualidade, que é muito presente na minha vida, porque para mim a espiritualidade é sinônimo de amor. E nessa sala tem muito amor. No Mogalma tem muito amor. Eu comento no último A dos 7 As que não adianta nenhuma técnica, nada, nenhum conhecimento se o protagonismo não for o amor. Às vezes o amor é severo, às vezes o amor é exigente, às vezes o amor é brando, às vezes o amor cura, às vezes o amor dói. Mas é importante a gente fazer essa onda, esse movimento desse amor e começando pelo auto-amor, pelo amor próprio. Isso é muito importante. E eu percebo, quem tem a oportunidade de conhecer trabalho como o Mogalma, pessoas como o Jaime, como a Desirê, tem uma pesquisa que diz que a gente é fruto de 5 pessoas que nos cercam. Dioturnamente, eu me cerco por muitas pessoas maravilhosas e busco botar isso como uma regra de vida, porque tem muito a fazer, pessoal. Não é pouco a fazer por esse planeta, pela comunidade, pela natureza, por uma série de coisas. Mas a gente não tem como fazer se a gente estiver fragmentado, se a gente não tiver equilibrado o nosso masculino, o nosso feminino, né? Não tem como fazer. E a natureza nos ensina muito. A gente pode aprender com a natureza a real espiritualidade, porque na natureza tem todo o reflexo do mais natural e profundo que a gente precisa aprender. Gratidão, Gilberto Lima, eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, com toda essa turma maravilhosa que eu conheço, de iniciadores do Mogalma, que são pessoas generosas, são pessoas de muito amor. E eu me sinto muito honrado de fazer parte. Obrigado, querido. Obrigado, Jaime. Obrigado, Desirê. Obrigado. Vou pedir nesse momento, então, para a gente se preparar para a foto e, ao mesmo tempo, destinar uma calorosa salva de palmas para todos nós e, particularmente, aos painelistas. Abram seus microfones, abram-se as câmeras. Vamos agradecer Jaime, vamos agradecer Desirê, vamos agradecer Ricardo, Mestre Omonde, todos nesse momento. Quem tem aí as suas câmeras fechadas, vamos abrir os microfones, todos que puderem. O pessoal do Facebook não consegue abrir, né? Mas vai aí acompanhando, vibrando com a gente, né? Obrigado, Cristiane, obrigado, Carlos, obrigado, Maria Simone, Carlos Roberto, Lica, Haru, Marci Lúcia, Nelly, Galaxy S8, a Sônia Ferri, o seu esposo querido, todos aqui, muito obrigado. Vamos lá. Nesse instante, eu convido vocês a me ajudar, em nome do Mogalma, dos iniciadores do Movimento Global de Autoconhecimento e Mútua Ajuda, a dar uma salva de palmas calorosa em sinal de amor, em sinal de gratidão, de vibração, de luz a esses maravilhosos panelistas. Vamos lá? Aê! Parabéns! Gratidão. Agora cada um pode fazer 3 perguntas, bem rápido. Mentira. Tá querendo zoar com o moderador? A Maria Simone tá com o violão ali, podia tocar a música. Olha lá. Pessoal, Maria Simone, vamos lá. Eu nem sei direito o que vai sair, não, mas toca um pouquinho pra gente e em seguida a gente faz a foto. Vai lá. Vamos fechar o microfone, gente, para melhorar para ela. Mas não feche o vídeo, não. Vamos lá. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Se as flores se misturam nos canteiros, ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, diferenças podem todo se mundo. Não há melhor, não há grande nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar, cada um fazendo o seu direito. Só alegria e belezas vão brotar nesse jardim cujo eu sou jardineiro de amor.
eu sempre vou regar. És a fonte desse amor tão verdadeiro, meu herdeiro que eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo que merecer, deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço. Vamos lá, pessoal. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Uhul! Maravilha! Caramba, Maria Simone! De onde Ué, você... eu não sabia que era desse jeito, não. Mas toca outro, então. Não, mentira. Maria Simone, aonde você está? Que lugar? Que lugar? Eu estou no sertão da Bahia, sertão de Canudos, Tucano. Oxe, Que maravilha! Ah, Gente, botou pra ferver. Agora sim. Eu não usei pra um forró. olha, isso aqui não foi Pois, nada Jaime, eu vou te combinado. convidar para você vir nessa terra. Ei, vambora! E eu vou. Se você me convidar, eu Eu vou. trabalho com a... Eu confio na agenda cósmica e esse encontro de hoje foi... Me passa uma mensagem aqui no WhatsApp para ver se eu não vou para Tucano. Vem mesmo. Maria Simone, você está convidada daqui a 2 sábados para abrir o painel do Mogalma, tocando com todo o ouvido, com toda a audiência para nós essa música linda. De quem que é essa música? É uma cantora da luz chamada Maria Gabriela. Pronto, Uma pois menina você linda. vai interpretar. Esses cantores da nova era que são demais. Ela é muito legal. Que linda a letra. Eu agradeço você É. pelo seu carinho e o Jaime por botar pilha. Eu conheci o Mogalma hoje através do... Cristiano, abre aí a câmera, todo mundo. Vamos fazer uma foto junto com Maria Simone. Vamos todo mundo aparecer aqui. Haru, a palavra é sua. Conduz a foto aí, Haru. Falta a Nelly. Galaxy S8. Quem é? Libera ele aí, Ronaldo. Ronaldo. Eu conheci o Mogalma hoje através de você com aquela live com o Rex. Opa! Ah, que beleza. Vai lá, Haru. Comanda aí para não ficar muito tarde. Vamos lá. Vamos lá, então. Passou perfume aí, gente. Todo Vamos lá, hein? mundo passou Mogalma! Mogalma, cheers! Mais uma, agora mais divertida. Aê! Boa. Que maravilha! Aqui não foi tão divertido. Pessoal, encerramos assim o 9º painel interativo virtual do Mogalma com esses seres de luz. Estará automaticamente disponível na página do Facebook. Por favor, visitem o website www.mogalma.com.br/jornada e venha conosco fazer essa imersão com o Luiz Felipe Omondi. Feliz sábado, muito obrigado, gratidão. Muito Maria obrigado. Simone, só para finalizar. Aquele eu agradeço. Eu agradeço. Bota aí para ferver de novo. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu agradeço. Aê. Eu agradeço. Tchau, Eu pessoal. agradeço. Meu jeito! Eu Agradeço. Maria Simone, até breve aí em Tucano. Agora só as mulheres. Gratidão. Show de bola. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado, gratidão. Obrigada, gente.